Notícia que chega de Brasília. Câmara dos Deputados estuda criar até 18 novas cadeiras na casa. Esse assunto está na agenda da cúpula e foi abordado, inclusive, por Hugo Mota. Ele é o favorito para disputar a presidência durante a campanha. Caso essa medida saia do papel, o Brasil terá 531 deputados. Agora, a Constituição determina que o número de parlamentares tem de ser proporcional à população, sendo um mínimo de 8 e o máximo de 70 por cada ente federativo. A possível mudança é uma consequência de uma ação na Justiça. Em 2017, o Pará pediu uma atualização no número de parlamentares e obteve decisão favorável da Justiça. Agora, a cúpula da Câmara quer aproveitar essa mudança para aumentar o número de deputados na casa. Só que a medida é muito criticada por parlamentares da oposição, já que cada deputado custa, em média, mais de 2,5 milhões de reais aos cofres públicos por ano. Vou começar essa com a Cássio Miranda, que acompanha essas discussões que acabam travando debates acalorados, inclusive, entre parlamentares de vários estados. Porque havia, a ideia de você remodelar, alguns estados ganhariam cadeiras, outros perderiam. Só que quando um estado perde cadeira, ele perde também o repasse que é feito da União para aquele ente federativo. E agora a proposta genial é aumentar o número de cadeiras. Claro que isso vai custar, né, Cássio? Caniato, a gente tem que partir do mínimo e do máximo. A Constituição estabelece um mínimo de 8 deputados federais, independentemente do tamanho da população, e um máximo de 70 deputados federais, independentemente do tamanho da população. E a partir desse limite mínimo e desse limite máximo, há uma discussão que determinados estados são subrepresentados e determinados estados são sobre-representados. Todas as eleições nacionais, essa comparação surge. Então, em São Paulo, um deputado federal representa mais ou menos 600 mil pessoas. Em Roraima, um deputado federal representa mais ou menos 15 mil pessoas. Significa, no meu entendimento, que um é sobre-representado e outro é subrepresentado? Não, porque essa fórmula depende da capacidade dos parlamentares, depende da boa vontade dos parlamentares, depende da força da bancada e de uma série de outros elementos. Mas fato é que, se há subrepresentação ou sobre-representação, esses patamares deviam ou deveriam ser discutidos a partir do limite de 513 deputados federais que nós temos no nosso país. Mas os próprios congressistas, cientes desta discussão no judiciário, tiveram, eu não sei se é brilhante ideia, mas o senso de oportunidade em estabelecer o seguinte: vamos resolver este problema, mas não vamos recalcular os deputados de cada um dos estados, vamos criar novas cadeiras, assim todo mundo fica feliz, todo mundo fica contente, ninguém perde nada e quem acha que tem que ganhar, vai ganhar alguns deputados. Eu vou dar 2 exemplos. O exemplo de Santa Catarina, que hoje tem 16 deputados, passaria a 20 deputados, e o próprio Pará, que ganharia 2 deputados. E pergunto aos naturais destes 2 estados, aos catarinenses que nos acompanham e aos paraenses que nos acompanham: esse aumento de deputados mudaria alguma coisa prática? Melhoraria alguma coisa na vida de cada um de vocês? E eu acho que é essa reflexão que cabe no final das contas. Câmara Federal cogita aumentar o número de cadeiras de deputados, poderia chegar a 531 deputados na Câmara Federal. Você, Cristiano Beraldo, como acompanha esses debates que, na verdade, não são de agora, né? Mas parece que muito possivelmente teremos uma definição a partir da eleição para a presidência da Câmara. Todos indicam que Hugo Mota deverá ser o próximo líder. O mais assustador é a cara de pau, Caniato, a cara de pau. Estamos, de um lado, vendo a Receita Federal utilizar informações recebidas através do uso de Pix para poder cobrar o sujeito que está vendendo limão no semáforo.
E aí, os senhores e senhoras deputados acham que é uma boa ideia aumentar o número de deputados? Quer dizer, em que país eles estão vivendo? Em que realidade eles estão vivendo? Estamos todos os dias comentando notícias da incapacidade do governo de equilibrar as contas públicas e como esta gestão absolutamente terrível da economia brasileira tem gerado dólar alto, inflação alta, juros altos e um desastre na vida dos homens e mulheres de bem do Brasil que todo dia acordam cedo, vão trabalhar para tentar pagar as suas contas e sobreviver. Não há preocupação dos parlamentares com a dignidade do brasileiro. Para eles, se o brasileiro está sobrevivendo, está bom. E se não está sobrevivendo, porque afinal de contas somos recordistas em homicídios, também está bom, porque ninguém está reclamando. Então vamos aumentar o número de deputados. Isso é um absurdo, isso é um escárnio assim, impressionante, Caniato. Se há uma questão de redistribuir a representatividade dentro do Congresso Nacional, então o que eu proponho, não sei por que não existe, é que estas regras sejam aplicadas às vésperas de cada eleição para dizer, olha, conforme a configuração demográfica do Brasil, para as eleições do próximo ano, cada estado terá este número de deputados e que assim seja. Ah, mas o meu estado perdeu 2 deputados, perdeu 1 deputado. Ele simplesmente está retratando a realidade do seu estado. Então, invista no seu estado, faça uma administração no seu estado que atrai a população e não faça com que a população vá embora. As pessoas precisam assumir responsabilidades, mas ao invés disso, colocam mais conta para o brasileiro pagar. Particularmente achei ótima a proposta, mesmo porque pessoas nascem, outras morrem e muitas deixam o seu estado para tentar a vida em outro, né? Tem tanta gente da minha família que saiu de São Paulo e mora, por exemplo, em Florianópolis, né? E Florianópolis recebeu muita gente, foi para lá tentar a vida, assim como várias outras cidades, capitais, acabam recebendo muita gente. Você, Mota, como acompanha essa discussão e essa possibilidade de aumentar o número de cadeiras de deputados federais? 531 deputados poderiam integrar a Casa Legislativa nesse novo modelo. Mas claro que isso custaria, viu, Mota? O brasileiro não tem nenhum dia de sossego, né? A gente não tem um momento de paz. A gente não pode ir lá buscar um copo d'água que os caras já inventam alguma coisa. Olha, eu confesso, eu tive que ler essa notícia várias vezes para ter certeza de que eu estava entendendo, né? Eu vou dizer o que eu entendi, vocês me dizem se eu estiver errado. O número de deputados é proporcional à população do Estado. Quando a população muda, o Estado pode ganhar ou perder deputados. A Justiça determinou que esse ajuste seja feito. Ou seja, alguns estados vão ganhar deputados, outros estados vão perder deputados. E aí, pelo que eu entendi, alguém deu a seguinte ideia. Não, vamos fazer o seguinte, a gente mantém o ganho, mas esquece a perda. É isso mesmo que eu entendi? Pois é, uma pessoa aqui da nossa audiência foi muito espirituosa e disse o seguinte: não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. O Acácio dá risada, né? Mas nós temos que eleger, Caniato, a gente tem que falar com o Felipe para fazer um acompanhamento do melhor comentário de espectador e no final do ano a gente dá um prêmio, chama para encontrar a gente, para jantar. Sem dúvida alguma. Esse comentário foi perfeito. Sem dúvida alguma. Você, Acácio, mas assim, diante das dificuldades e naturalmente essas justificativas dos governadores que não querem perder os repasses do governo federal, tem essa ideia, né, essa versão que somente poderia aumentar a arrecadação de determinado estado, mesmo que ele perdesse cadeiras, não haveria uma redução daquele repasse, mesmo que ele tivesse um número maior de cadeiras na legislatura anterior, por exemplo. Caniato, vincular estes dois argumentos é um pouco subterfúgio. Por quê? O repasse aos estados não está necessariamente vinculado ao número de cadeiras. O repasse aos estados depende de toda uma equação vinculada à própria capacidade de arrecadação do estado ou
ou a falta de capacidade de arrecadação dos estados. E, obviamente, a quantidade de pessoas que tem cada um desses estados. Eu vou usar mais uma vez Santa Catarina como exemplo. Por que Santa Catarina tem a necessidade de mais 4 deputados federais? Porque Santa Catarina aumentou significativamente a sua população de 1993 para cá. Este cálculo foi feito pela última vez em 1993. Por que Santa Catarina aumentou a sua população nestes 32 anos? Só a título de exemplo, Santa Catarina hoje concentra um parque tecnológico e um parque industrial muito grande. Santa Catarina tem os menores índices de desemprego do Brasil, 2,5% de desemprego. Se a gente comparar com outros estados, é um número excelente, até se a gente compara com o Brasil, com os próprios Estados Unidos, é um número excelente. Então, Santa Catarina está fazendo a sua lição de casa. Significa que se aumentar 4 deputados, Santa Catarina vai melhorar ainda mais a sua situação? Não. Significa que Santa Catarina, por ter feito a sua lição de casa em todos os outros aspectos, aumentou a sua população e aí passou a merecer mais 4 deputados dentro dessa equação de representatividade. Quando a gente olha para os estados que perderam população, e eu não vou citar nenhum aqui, mas aí os nossos telespectadores podem pesquisar aí, eles perderam população nos últimos anos porque os índices de desemprego aumentaram, os índices de violência aumentaram, e todos aqueles índices e estatísticas negativas cresceram nos últimos tempos. Significa que eles perderem deputado vai prejudicar a sua situação? Não. A sua situação vem sendo prejudicada pelos próprios gestores ao longo do tempo. Então, o acréscimo ou decréscimo de deputado por si só não resolve estes problemas. E é para isso que a gente tem que olhar. Quem cresceu a população, mereceu. Quem perdeu população tem que olhar para as razões e não brigar para manter os parlamentares, porque a manutenção destes parlamentares servirá para melhorar esses índices. É que muitos pensam também que o Estado perderia influência, né? No caso de perder cadeiras, não teria força ali para ajudar na aprovação de determinado projeto. Mas, Acácio, tiro curto, eu queria que você trouxesse sua análise sobre a sugestão do Beraldo, porque muita gente se manifestou aqui entendendo que poderia ser uma saída muito adequada, né? Faz um levantamento sobre a população dos estados, talvez meses antes do pleito, meses antes do processo eleitoral, para determinar qual será a quantidade de cadeiras para aquele estado naquela eleição. E isso pode mudar 4 anos depois. Tem algum impeditivo na Constituição para que fosse instituída essa regra? Pelo contrário, é isso que a Constituição e a lei determinam. Mas você mencionou Santa Catarina, de 93 até tal ano houve um acréscimo. Só agora eles estão discutindo isso? É o que a Constituição determina, é o que o TSE deveria fazer antes de cada eleição nacional e é o objetivo desta ação que está no Supremo e motivou toda essa discussão. Qual é o problema? Eu disse no programa de hoje, vale reiterar. O Brasil é o único país do mundo onde determinadas leis pegam e outras leis não pegam. Todas as vezes que o TSE se debruça sobre este cálculo, há uma pressão dos próprios parlamentares para que este cálculo não aconteça. Não acho que foi em 2018, mas acho que antes das eleições de 2014, o TSE ameaçou fazer esse cálculo e nós tivemos inúmeras medidas dos parlamentares contra o TSE, tentando extinguir o TSE, tirando recursos do TSE no orçamento e uma série de outras coisas. Então, o judiciário acaba se dobrando a essa pressão, até porque no Brasil o judiciário depende do legislativo depende do judiciário e os dois dependem do executivo. Então essa confusão que é a nossa tripartição de poderes faz com que um dos poderes se dobrem aos outros ou os poderes sejam complacentes uns em relação aos outros.
Para algumas coisas, né, Beraldo? As decisões são muito rápidas, muito céleres, mas para outras, demora. Mas fala, você quer arrematar, né? Vai lá, Beraldo. Não, eu queria só então colocar mais um tempero nessa fórmula para se determinar quantos deputados cada estado deve ter. Quem sabe o melhor caminho seria apurar a quantidade de votos da eleição para que somente após a apuração dos votos se determinasse quantas cadeiras cada estado teria. Sabe por quê? Porque aí passaria a ser interesse do estado fazer com que a sua população comparecesse às urnas e participasse do processo eleitoral. A gente sairia deste faz de conta de voto obrigatório que existe no Brasil, em que as pessoas, às vésperas da eleição, sequer muitas vezes sabem o nome dos candidatos. Para deputado, vereador, então esquece. Vão ali, pegam um papelzinho no chão e votam. Então, quem sabe assim criaríamos um engajamento melhor por parte de cada estado nas eleições que vierem. Estão sugerindo aqui o Beraldo no TSE, depois de tantas ideias. Bom, rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais notícia, informação, análise e debate.